Veja o sentimento que Deus tem por você. Veja o sentimento que Deus tem pela sua igreja. A pergunta é: você é a igreja? Só baixar um pouquinho aqui. Você é a igreja? Então, se você é a igreja, veja o sentimento que Deus tem por você. É o mesmo sentimento que ele teve por Israel. E tem. Vamos para Isaías 43? Está aqui, ó, na tela. Isaías 43. Quero falar desse assunto aqui com vocês. Está aqui, ó. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aí começa aqui o sentimento, ó. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba, ou a Seba, em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Bonito, né? Essa leitura. Muito legal. É isso que eu quero falar com todos vocês. Uma boa noite. Nós estamos aqui na noite de quarta-feira e é a oração da noite de quarta-feira que eu quero realizar com todos vocês. Esse momento em que está indo para o ar, esse momento que está tendo a transmissão, e talvez você esteja assistindo, participando em outro momento, mas esse é o seu momento. O momento que você está ouvindo o sentimento que Deus tem por você. O sentimento é esse. Então, quando a gente fala do livro de Isaías, a gente está falando há cerca de 750 anos antes de Cristo. Tá bom? Quando você for ler a Bíblia, toda vez quando você estiver lendo a Bíblia, isso foi bom para mim. Eu acredito que isso é bom para você ir lá na linha do tempo. Senão as pessoas vão querer ler a Bíblia, que foi escrita por Isaías há 750 anos antes de Cristo, que ainda tem 2025 anos depois de Cristo, e a pessoa ela quer se transportar para aquela era, para aquela sociedade, para aquela cultura, para aquela educação, para aquela língua, para aquele idioma, ou língua, ou sotaques, e ela quer se transportar para aquela antropologia. Na verdade, a gente tem que ler a Bíblia, como nós estamos lendo aqui em Isaías 43, e a gente tem que ler para poder trazer para cá, para os dias de hoje, a importância, a essência, a mensagem, o sentimento de Deus, o pensamento de Deus, a ação de Deus, como que Deus tratou aquele povo, como que Deus agiu. Quando Deus ele está falando aqui e dizendo assim, porque eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Sim, dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Se você pegar aqui o versículo 1, você vai ver o Senhor usando Isaías para escrever, para dizer, para falar
para dizer: mas agora assim diz o Senhor, o que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, se você atentar aqui para o versículo 1, tudo começa com Jacó. Jacó é filho de Isaac e Isaac filho de Abraão. Israel começa por Jacó, que passa a ter 12 filhos, e o próprio anjo, ele chega a dizer para Jacó: não te chamarás mais de Jacó, e sim de Israel. Então, Israel agora são 12 tribos. Israel agora não é um homem, Israel é uma nação. Então, quando você olha para Israel e o tratamento que Deus dá a Israel, é o mesmo tratamento que ele dá para a sua igreja, para mim e para você, a mesma coisa, por causa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Então, assim como ele está dizendo aqui, de que eu dei o Egito, quer dizer, Deus, lá no Egito, ele está voltando lá para o Egito, quando esse povo hebreu ainda é escravo, e Deus, ele entrega tudo na mão desse povo hebreu. Quando esse povo hebreu sai do Egito, esse povo hebreu ele não sai pobre, ele sai cheio de ouro, cheio de prata, cheio de bens. Então a riqueza do Egito, esse povo traz. Não é que o Egito ficou na pobreza, mas quando ele diz eu dei o Egito, ele fala de que o povo entregava o ouro, entregava a prata, entregava as coisas na mão desse povo hebreu, para esse povo hebreu sair do Egito na saída, que era um povo odiado, era um povo escravo no território do Egito. E agora teve a última praga, que foi a matança do filho primogênito, que todas as famílias do Egito estavam de joelho, não de joelho literalmente, mas humilhado, chorando. Humilhou tanto esse povo, agora esse povo está humilhado, chorando, porque o seu primogênito, até Faraó está lá chorando, porque o seu primogênito, seu filho primogênito, morreu. Então Deus, ele deu o Egito por ti, ó povo hebreu. Que esse povo hebreu sai guiado por Moisés até chegar à Terra Prometida. E quando chega na Terra Prometida, olha o que Deus faz com essa nação, com Israel. Deus exalta. É uma nação que durante mais de 400 anos não teve guerra, não teve problema. Enquanto esse povo estava na obediência, enquanto esse povo era precioso aos olhos de Deus, enquanto esse povo tinha Deus como Deus, tinha Deus como Criador, tinha Deus como Senhor, como Salvador, como Redentor. Então, passou pelo Mar Vermelho, transformou águas amargas em águas doces, águas potáveis, tirou água da rocha para dar para esse povo de beber, trouxe carne do céu, fez cair carne para o povo comer carne no deserto. As sandálias desse povo crescia à medida que os pés cresciam, as vestes desse povo, o vestuário desse povo no deserto 40 anos, não tinha loja para comprar roupa, não tinha loja para comprar sapato, não tinha padaria para comprar pão. Durante 40 anos caía pão do céu, o maná caiu do céu para esse povo ser sustentado. Então olha como que Deus tratou esse povo entrou na terra prometida,
E esse povo se tornou um povo que as outras nações temia esse povo por causa do Deus desse povo. É assim que Deus tratou esse povo. Só que quando esse povo começou a ser rebelde, a adorar outros deuses, a adorar imagens e invocar outros deuses, então não é que Deus castigou, não é que Deus castigou. Você chega para o teu filho e você diz: meu filho, não anda com esse pessoal, você vai terminar preso. Meu filho, não anda com esse pessoal, você vai terminar em um hospital, você vai terminar morrendo. E o pai está falando, a mãe está falando, e o filho não dá ouvidos. Na hora quando aconteceu, foi o pai que castigou? Na hora quando aconteceu desse filho ir preso, foi o pai que castigou? Eu não entendo que foi o pai que castigou, também não entendo que é Deus que castiga. Eu entendo de que é colheita, é a própria pessoa que está buscando seu futuro. Então, olha como que Deus ele trata a sua igreja. É como tratou Israel. Ele deu o Egito. Ele diz: eu dou homens por ti. É muito lindo isso, gente. Ele diz: você, visto que foste precioso ou preciosos aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Então, se você honrar a Deus, se você se colocar numa posição cristã, porque Cristo é o modelo de homem, Cristo é o modelo de mulher, Cristo, ele é o modelo, já não é mais Moisés, já não é mais Elias, já não são mais os profetas, já não é mais a lei, é Cristo, é só isso. O próprio Deus desce lá do céu, ele desce do seu lugar, do seu trono, lá no Monte da Transfiguração, e ele aponta para nós, está escrito isso no livro de Mateus 17, ele está apontando direto: este é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Então você tem que olhar para Jesus, imitar Jesus, andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, se proceder como Cristo se procedeu. O modelo é Cristo, tem a seu temperamento, tem a sua personalidade, mas o caráter tem que ser o caráter de Cristo, o caráter cristão. É isso aí. Se você é um marido, que tipo de marido você tem que ser para sua esposa? O tipo de marido que Jesus seria para sua esposa. Se você é esposa, que tipo de esposa você seria para o seu marido? O tipo de esposa que Cristo, no lugar de uma esposa, seria para o marido. Se você é filho, que tipo de filho você tem que ser para o seu pai? O tipo de filho que Jesus seria. Então você tem que incorporar, inserir esse caráter, esse costume, inserir em você, independente da sua personalidade, independente do seu caráter, independente do seu caráter, não, o caráter vai ser de Deus, independente do seu temperamento, da sua personalidade, da sua identidade, mas você tem que ser assim, senão você não cumpre os protocolos de Cristo, cristãos, protocolos cristãos. E aí vai deixar a desejar. Jesus era falso? Jesus era mentiroso? Jesus era safado, sem vergonha, mau caráter? Não. Então, você vai ser? Não, não vou ser. É isso aí, pessoal, que eu queria falar para vocês. O valor que você tem para Deus é o mesmo valor que Israel teve e tem. Esse período aqui que Deus está falando, ele está falando para Israel. Israel ainda não era dividido, no sul e no norte. Israel lá para o norte e Judá para o sul. Não. E ele está falando num contexto geral para Israel. Hoje, através desse livro de Isaías,
Deus está falando com a igreja. Deus está falando comigo, exclusivamente comigo, contigo. Cabe você agora se olhar no espelho, olhar nos teus olhos e perguntar: eu sou fiel a Deus? Eu honro a Deus? Eu santifico o nome de Deus? Porque santificar o nome de Deus é a obra de Deus. Santificar o nome de Deus, como está no Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, é ser santificado por mim. Deus é santo e eu mostro para todo mundo que Ele é santo através de minha vida. Isso é santificado seja o teu nome. Isso é muito profundo, isso é revelação, isso é muito bom. Então, meu irmão, meu amigo, meu parente, meu colega aqui de trabalho, obreiros aqui do reino, eu trago para vocês essa palavra que Deus me trouxe agora e também vou orar por vocês. Estou aqui na noite de quarta-feira, vou orar por vocês e quero que você medite bem nisso. Se você está agora à noite de quarta-feira, tenha uma boa noite, um bom sono, um bom descanso. Se você está em um horário, um outro horário, então que nesse outro horário você seja muito feliz e saiba o quanto você é valioso para Deus, independente dos seus pecados, independente das suas falhas, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Genival Lira, daqui da cidade de Itabirito, na rua José Benedito 375, está aqui. Sou autor desses livros aqui com os meus colaboradores, colegas de trabalho que me ajudaram. Meu número de telefone está aqui, os endereços das redes sociais do Ministério, os horários de reunião. Seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração, QR Code, chave do Pix, CNPJ, que é a chave do Pix, e tem também o nosso site aqui, o Ministério Tempo de Oração, nosso site. Quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se não, fica à vontade. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, nesse momento, orar por estas pessoas que estão agora comigo nesse horário, à noite de quarta-feira, meu Deus, ou essa pessoa, meu Deus, que está em outro horário, ó Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que a sua bênção, meu Deus, acompanhe essa pessoa, que a sua bênção chegue até esta pessoa, ó Deus, esteja ela aonde estiver, meu Pai, norte, sul, leste ou oeste do Brasil ou do mundo, que o Senhor alcance essa pessoa, venha ao encontro da sua necessidade, ó Pai. O Senhor disse, meu Deus, aqui nessa leitura, na tua palavra, o Senhor disse: porque eu sou o Senhor teu Deus, aleluia. Então esse é o Senhor teu Deus, amigo. Receba a presença dele agora, receba a cura, receba a libertação, receba a bênção dele. Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Ele disse, eu dei o Egito, ele deu lá atrás para o povo hebreu, mas for preciso ele dar de novo, por teu resgate. Então ele vai resgatar. Ele chegou a dar o seu filho, o seu único filho ele chegou a dar. Ele disse, eu dou a Etiópia, eu dou a Seba em teu lugar. Eu faço qualquer coisa por ti, ele dizendo, porque foste precioso aos meus olhos. Aí você diz, mas pastor Lira, eu sou um pecador, um adúltero, um prostituto, um assassino, uma prostituta, eu sou um vagabundo, eu sou uma pessoa que não vale nada. Vale, a tua alma vale. Você pode não valer para a sociedade, socialmente, talvez esteja preso, talvez esteja condenado, seja um criminoso, mas tua alma vale. Lembra lá do ladrão na cruz, quando se arrependeu? Olha o valor de uma alma arrependida.
É o mesmo valor. E quando você se volta para Jesus, igualzinho o ladrão da cruz, ele disse: Senhor, na hora da morte, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então é a mesma coisa, independente do seu passado, do seu presente, independente da sua situação, só é você dizer: Senhor, olha para mim, tenha misericórdia de mim. Diga isso, escreva isso aqui agora. Escreva: Senhor, tenha misericórdia de mim. Olha para mim, tenha pena de mim, tenha compaixão de mim. Só isso. É só isso que ele quer ouvir de você para poder ele agir, começar a agir na tua vida. Ah, meu Deus. Tome nas tuas mãos essa pessoa, esteja ela em casa, na rua, no trabalho, dirigindo. Esteja ela, meu Deus, doente, curada. Esteja ela feliz. Esteja ela alegre. Esteja ela internada. Esteja ela de cama. Senhor, cura a doença dela fisicamente, cura a mente dela, cura o emocional dela, o sentimento, cura e abençoe essa pessoa, ó Pai. É o meu pedido, é a minha oração, o meu clamor, te pedindo de toda a minha alma. E esta pessoa, meu Deus, que abriu esse link, assim também está o coração dela aberto. Esta pessoa que ficou até agora comigo participando, Senhor, muito obrigado. Nas tuas mãos está a nossa vida. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meus tios, meus primos, meus parentes, meus colegas, meus amigos, os colegas aqui do canal É Tempo de Oração, esses que estão inscritos nesse canal, esses que estão inscritos aqui, ó Pai, na rede social, enfim, entrego todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Respira fundo, entregando sua família na mão de Deus. Respira fundo. Glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Eu vou encerrando por aqui, deixando mais uma vez aqui as informações. Eu estou aqui na nossa sede que está sendo construída aqui na rua José Benedito 375. Se vocês quiserem ajudar, colaborar com o ministério, nós precisamos muito do seu dízimo, da sua oferta, da sua colaboração, para que a gente possa manter esta obra, tá bom? Então tá aqui o Pix, chave do Pix, QR Code, tá aqui todas as informações. E o meu número de telefone, quem quiser entrar em contato comigo. Deus abençoe a todos e até a próxima.